Seja bem-vindo a mais um Que Negócio é Esse podcast. O meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo a gente vai trazer aqui um empreendedor diferente para que ele fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu negócio para que você saiba afinal que negócio é esse. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que esse podcast é uma produção do Apostila Pocket e só é viável graças à edição do nosso grande Leonardo Lana. Então siga o Apostila Pocket e o Leonardo Lana em todas as redes sociais. Então hoje eu tô com ele aqui, com Leonardo Vanacker. Não sei nem se eu pronunciei certo. Ele é carioca, mas já tá em Belo Horizonte há muito tempo. Torce pro Fluminense, se eu não me engano. Se eu errar o time, ele vai ficar bravo comigo. E eu queria te agradecer por ter topado participar desse podcast aqui. Como é que você tá, Leonardo? Fala, Caio, tudo bem? Tudo Graças jóia. a Deus. Bem, você acertou o time, é Fluminense mesmo, de coração. E estamos aqui para estar participando desse episódio muito bacana, dessa produção que vocês estão construindo aí com muito profissionalismo, muita competência. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço você de poder topar, né? Participar, ter essa conversa aqui. E aqui no podcast a gente já começa direto ao ponto. Então, eu quero já começar perguntando: que negócio é esse de Vanacker Soluções? Então, Vanacker Soluções, o nome vem do meu sobrenome. Eu sou descendência belga, então eu aproveitei esse nome, que é um nome forte, É um e nome soluções. chamativo, né? Isso, exatamente. E aí, soluções, porque tem a ver com aquilo que eu desenvolvo, que é o quê? Ajudar no desenvolvimento das pessoas, ajudar para que elas possam crescer e trabalhar muitas vezes os talentos que estão ocultos e que, por uma série de crenças limitantes, às vezes as pessoas elas não conseguem se descobrir. Então, o papel da Vanacker Soluções é exatamente ajudar a potencializar a performance das pessoas. Legal, cara. E aí você faz isso, esse é o valor que vocês entregam, e hoje você faz isso através de que tipo de produtos? Só pra gente saber, assim, como que você realmente soluciona a vida das pessoas. Então, Caio, até então isso estava acontecendo presencialmente e através do WhatsApp também. Legal. Mas assim, presencialmente, por conta da pandemia, acabou que eu precisei me reinventar, assim como todos nós. Sim. E nessa reinvenção, a gente conseguiu criar, então, 3 cursos, que é o Mude Seu Mindset em 2 semanas. É um curso muito bacana, onde ele tem sido meu carro-chefe, e nele eu trabalho os aspectos, né, de gestão do tempo, gratidão, sistemas representacionais, ou seja, como que a gente aprende as coisas, como que a gente interage com o mundo. Falo sobre equilíbrio emocional, superação. Então são vários temas e para cada um deles eu passo o conteúdo num dia, passo junto com tarefas para que a pessoa possa entrar em ação, porque nós, Caio, a gente só muda se a gente realmente entrar em ação. Quando a gente não faz isso, então não adianta só ler um livro, assistir uma palestra, a gente precisa entrar em ação. E dessa forma, eu faço então com que a pessoa ela execute essas tarefas referentes a esses temas e também peço para que ela me conte como é que foi essa experiência. Inclusive até você fez aí, né, uma aula gratuita que eu tenho disponível, então para quem estiver ouvindo, essa aula gratuita também vai estar disponível para quem quiser conhecer aí a minha metodologia. Isso é legal. E tenho mais outros 2 cursos, né, o Aprimore Seu Mindset e o Conectamos Pessoas a Dias Melhores, que é voltado mais para o lado espiritual, onde eu falo sobre
as 9 virtudes do fruto do Espírito. Então, falo sobre amor, domínio próprio, mansidão, benignidade, virtudes que a gente precisa dela no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então é bem bacana. Que legal. E tem mais um, né? Então. E aí, o Aprimore o Seu Mindset, que é o terceiro, no caso aí, que esse curso eu trabalho gestão de equipes, produtividade, resiliência e perdão. O perdão é curioso, Caio, porque todo mundo que já fez esse curso diz que conseguiu, através dele, perdoar algumas pessoas, né? Porque a gente, ao longo da vida, vai guardando um pouco de mágoa. Sim. De algumas pessoas, ressentimento. Então... É bem difícil você não ser ressentido ou magoado com alguma pessoa ao longo da sua vida, né? Exatamente. Às vezes é um chefe que te mandou embora, às vezes é um sócio que você apostava pra caramba nele e aí ele te decepcionou, ou um próprio relacionamento amoroso, né? Às vezes você acha que a pessoa com quem você tá é a pessoa para a vida toda e daqui a pouco tem aí um rompante. Sim. Então, assim, é bem bacana, mas o que toca um pouco além é a pessoa se perdoar, sabia, Caio? Perdoar? Se perdoar. Muitas vezes, vocês estão tendo aí a participação especial do cachorro, que a gata apareceu aqui na sala e ele não gosta e o pessoal saiu aqui, mas já ele acalma aqui e fica de boa. Mas voltando, né? Isso são problemas da pandemia. E uma outra coisa que eu acho muito bacana nos meus cursos é porque até então, hoje, eles são gravados ao vivo. Então, eu erro às vezes, né? E assim, todo mundo erra, né? E isso é bacana para que as pessoas percebam, reconheçam isso, né? Que errar é humano, tá na nossa essência. A gente vai errar ao longo da vida. Então, não adianta a gente querer ser perfeito, gente. Não adianta. Obviamente, erros a gente comete e a gente vai aprender com eles. A gente não vai ficar também errando toda hora. Mas eu percebo que muita gente, às vezes, quer fazer as coisas de uma maneira muito perfeitinha, sabe? Certa. E não precisa disso. Inclusive, eu como coaching, eu também atendo aí algumas pessoas. É uma outra solução da Vanacker, que é o processo de coaching. E aí, até para desmistificar um pouco, porque o coaching acabou ficando um pouco banalizado, assim, sabe? Porque o que acontece? De repente, muita gente começou a se intitular coach sem ter feito a formação, né? Sim. E aí, essas pessoas que fizeram a formação, algumas até por não terem muita bagagem de vida, também não conseguiram ter uma performance como deveriam ter. Mas, assim, a metodologia, ela é fantástica. Eu já tive a oportunidade de atender aí a mais de 100 pessoas. Caraca! Objetivos diferentes. Então, ela funciona. Agora, funciona por quê? Porque as pessoas, eu faço com que as pessoas entrem em ação. Por isso que eu, no curso, coloquei isso. Porque se eu faço alguma coisa que eu aprendi, eu retenho mais esse conhecimento. Sim. E aí, o terceiro passo é ela compartilhar isso comigo. Porque toda vez que eu compartilho algo com alguém, eu estou me comprometendo ainda mais com aquilo. Sim. Então, esse daí é o terceiro passo. E o quarto passo, que é uma devolutiva da minha parte. Porque aí eu fecho
esse ciclo e a pessoa nunca mais vai esquecer, né? Sim. E assim, Caio, é muito bacana também, porque a gente vê que a pessoa, né, ela tem a resposta para aquilo que ela busca. É impressionante. Eu não preciso ser expert em nenhuma área para poder ajudar as pessoas. Obviamente que eu, ao longo dos meus 52 anos, que eu sei que não parece, né, mas assim, eu consigo, né, passar aí alguma vivência. Mas Sim. o papel do coach é fazer a pessoa pensar e não entregar para ela as respostas prontas. Não entregar uma receitinha pronta, ó, é isso que você vai fazer, pronto, resolveu sua vida, né? Perfeito, é exatamente isso. E graças a Deus está funcionando muito bem. E cara, é legal isso aí que você falou, porque existe hoje um preconceito muito grande, né, com a palavra coach, assim, e eu vejo que eu vejo que isso acontece em diversos mercados, quando ele tem, às vezes, às vezes, para poder entrar, né, para você conseguir entrar no mercado, às vezes, em um mercado específico, às vezes é fácil, às vezes pela internet, né, pela divulgação das mídias sociais, que traz algo muito benéfico. Também tem aí seus malefícios, que às vezes todo mundo coloca, se intitula coach ali, sem nem ter feito nenhuma formação, e acaba meio que prejudicando quem está realmente fazendo um trabalho bem feito, um trabalho estudado, com base científica, com base em estudos, e que realmente dá resultado na vida das pessoas, né? Eu acho, eu tenho essa percepção de fora, assim, né? E eu queria até perguntar para você o que você acha, estando dentro desse mercado, atuando, e fala aí um pouco sobre como essas pessoas atrapalham vocês aí. Então, Caio, na verdade, qualquer profissão acaba tendo profissionais bons e ruins. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa com paixão, é uma coisa que contagia, sabe? A minha esposa fala que eu quase sempre, quando converso sobre coaching, que o meu olho brilha, porque eu fico tão animado, tão empolgado, né? E na voz aqui, provavelmente vocês estão percebendo isso também. Com certeza. E o coaching, ele apareceu na minha vida há 9 anos atrás, quando eu fiz a minha formação, e as pessoas da minha turma diziam que eu já era coach. Então ainda tem isso, né? Que assim, eu já trabalhei em grandes empresas como Claro, GVT, Rede. Sim, sim. E tudo isso, né, acabou me capacitando, porque eu sempre trabalhei com a área comercial e nos últimos 15 anos fazendo gestão de pessoas. Então ali eu já estava desenvolvendo elas. Então é muito bacana ver isso. E sobre essa questão aí de atrapalhar, assim, atrapalha, mas eu acho que vai muito de você ter a oportunidade de conversar com a pessoa. Se eu tiver frente a frente com a pessoa, eu vou explicar e eu vou convencer ela, porque realmente é uma coisa que transforma e que vale super a pena. Tanto é que, assim, uma das alunas do meu curso, ela fez o curso Aprimore o Seu Mindset, que era só uma semana. Cara, ela gostou tanto que ela disse: Leonardo, eu quero os outros 2 já na sequência. E aí ela fez então, e no final ela me contou: Leonardo, eu tô grávida, né? E eu quero ajudar outras mães. Que legal. Como é que a gente pode fazer para poder construir alguma coisa nessa linha?
E o que eu fiz? Eu peguei os 3 cursos, adaptei eles para as mães, porque esse momento que a gente está passando, as mães, eu acredito que tenham sido as que mais se prejudicaram emocionalmente falando, tirando, obviamente, o pessoal da linha de frente, né? Os médicos, Claro. enfermeiros, né? Mas assim, as mães, cara, com filho dentro de casa, que não é fácil, Não. marido trabalhando home office, e assim, homem dentro de casa, muitas vezes, acaba atrapalhando, né, a rotina do dia a dia. Às vezes é pior que o filho, assim, que faz mais bagunça que o filho. Também. Então, cara, eu criei um programa, né, que se chama Mãe Mais Leve. No Instagram tá lá, @mãemaisleve2020, para que quem quiser conhecer, acessa lá, porque tem muitas dicas interessantes para as mães, que a gente fez uma pesquisa que, na verdade, é uma pesquisa contínua. A gente soltou ela e aí as mães vão colocando ali as suas dores, os seus desafios. E aí, toda semana, a gente envia áudios à noite, né? Tanto eu quanto a Thaisa, áudios curtos de 6 minutos aproximadamente, para que a mãe possa estar escutando sobre algum tema. Então, na segunda semana, a gente falou sobre cuidados pessoais, que é uma coisa que as mães acabam se esquecendo dela. Então, ela precisa ter a preocupação de arranjar um tempo para ela, cara, descansar, dormir, ler um livro, se cuidar, né? Fazer a unha e não somente querer ser a super mãe, porque não existe super mãe. Porque eu acredito que ela acaba pensando sempre em se doar para o outro, para o marido, para o filho, Perfeito. para a casa, e acaba esquecendo de si mesma, né? Perfeito, é exatamente isso. Essa semana a gente encerrou o tema equilíbrio emocional. Então, assim, a gente sempre fala, segunda-feira um estudo científico, terça-feira uma curiosidade, quarta-feira dicas, quinta-feira uma frase de reflexão e na sexta-feira a gente faz um resumão. Inclusive, o resumo a gente começou agora a gravar no YouTube. Então tá lá no meu canal Vanacker Soluções, e aí lá tem o resumo da semana. E o grupo, que é gratuito também, né? Esse grupo para mães. Do WhatsApp, a mãe consegue entrar e esse conteúdo ela recebe de graça? Exatamente. Caraca, cara. Pensei que era mais um produto, mas essa parte totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Que legal. E como que a pessoa faz aí para poder entrar nesse grupo? Então, a gente tem o link que no caso aí a gente pode estar disponibilizando lá no Instagram. Então se a pessoa entrar no Instagram lá... Mãe Mais Leve 2020 vai estar lá na bio, né? O link para ela estar acessando e poder estar participando. Então Mãe é gratuito. Mais Leve o grupo 2020. Isso. O grupo, ele é fechado, então assim, não tem aquela conversação, bom dia, boa tarde, isso, aquilo. Então tem as regras de todo grupo que é mais voltado para o profissional. A gente abre ele sexta-feira à noite e deixa aberto até sábado, 11 horas da manhã, porque aí as mães podem colocar ali os comentários. Legal. Então, assim, tá sendo muito bacana. Nós já estamos com 79 mães nesse grupo, mas a gente tem aí a projeção de pelo menos fechar os 256 que o WhatsApp permite. Legal, cara. Não, mas com certeza vai conseguir atingir. Então quem tá escutando esse podcast, for mãe, tiver precisando aí de ficar mais leve, às vezes lembrar de si própria também, pode seguir lá, que com certeza vai ter muito conteúdo, e é só conteúdo, assim, né? Exatamente, muito específico para isso. Não é um grupo para ficar trocando ideia, trocando meme. Não. É bem nada focado. disso. Ele é focado, exatamente. Tanto é, cara, que eu até tô muito surpreso, porque a quantidade
de mães que entraram, porque grupo, normalmente você entra, participa, tal, daqui a pouco sai, né? Sim. E, cara, o nível de desistência tem sido baixíssimo, cara. Eu tô impressionado. Graças a Deus, Isso é legal, a coisa né, tá... cara? Ou seja, comprova que os conteúdos, eles estão alcançando o objetivo deles, né? Depoimentos, já que a gente tem de agradecimento. E, obviamente, que, assim, tudo isso pensando em mostrar para essas mães o que a gente tem no nosso programa propriamente dito. Porque aí é um programa de 3 meses, onde tem uma sessão de coaching comigo, para que a gente possa estar aprofundando, né, o que a mãe está passando no momento atual. E aí, independente se ela está grávida, se ela já tem filho de 20 anos, né, para todas as faixas. A gente consegue estar alcançando elas. E os cursos que são de cunho emocional, comportamental. Então, Sim. nos cursos, cara, ela muda. É impressionante. Eu tenho aqui alguns áudios gravados de mães, cara. Nossa, me endeusando quase, cara. Eu falei, nossa, que isso, cara. Eu só sou um instrumento. Mas é muito bacana, cara. Muito legal. Vale super a pena. E é legal que, pelo que me parece que você me falou, você até me corrige se eu estiver errado, a solução já tá com elas, né? Às vezes é até olhar mais pra dentro de si, você ali ajuda, né? Junto com... Eu esqueci até o nome de quem tá junto com você nesse projeto. A Thaísa Carvalho. Thaísa. Então, junto com a Thaísa, vocês meio que vão ali dando direcionamentos, realmente colocando elas para pensar, para fazer, executar coisas, mas as soluções Exatamente. às vezes estão dentro delas mesmo, né? Exatamente. E o bacana, assim, né, é que eu não sou mãe, né? Eu sou pai. Exatamente. Mas a Thaísa é mãe. Então ela traz muitas experiências dela, mas eu entendo que eu, enquanto pai, né, obviamente que é diferente, né? A mãe, ela passa 9 meses com a criança. Não, é uma experiência fantástica, né? Que realmente nós nunca saberemos o que é isso. Então a mãe é diferenciada, cara. Não tem jeito. Claro. Mas uma coisa que você até pontuou aí que eu queria reforçar, que todos nós temos as respostas para os nossos problemas. E eu afirmo isso, obviamente que existem casos onde a gente vai ter que se aprofundar um pouco mais, de repente procurar uma ajuda de uma psicóloga, de um psiquiatra, né? Eu não sou psicólogo, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho uma pós em administração financeira, um MBA em gestão empresarial e tenho a formação em coach. Mas eu tenho uma coisa que é muito latente, que é a minha capacidade de me empatizar com as pessoas, ou seja, de me colocar, de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Cara, é impressionante. Se a pessoa começa a chorar, cara, na minha frente, dificilmente eu não acompanho ela. É a empatia, né? Muito reforçada. A empatia é muito forte. E eu já fiz testes, né? E deu isso, né? Que eu sou muito empático e tenho muito facilidade em me relacionar com as pessoas. Então, a ideia do programa, né? É que a gente possa resgatar isso, né? É como se fosse uma prevenção para que ela não venha, né, a ter uma depressão pós-parto, por exemplo, né? Ela não tenha uma depressão até mesmo após a gravidez e ao longo da vida dela. Porque, assim, um casamento não é uma coisa simples, né? Eu, graças a Deus, eu tô casado há 28 anos, tenho 2 filhos. Mas, assim, já tive N situações com problemas, brigas,
discussões. É uma vida mas junto, né, cara? Não tem como. não tem como. E aí, o bacana é exatamente essa nossa capacidade, né, de já ter superado tudo isso. E na vida a gente pode aprender de duas formas. A gente pode aprender batendo cabeça ou pode aprender olhando, né, observando exemplos de outras pessoas. Só Sim. que, mais uma vez, se eu puder bater cabeça, mas tendo uma direção, vai ser muito melhor. Sim, claro. E cara, para cada um é diferente a situação, né? Ela é muito específica, não importa quantas pessoas que você fale, você tem ali, né, similaridades, e às vezes é nisso que você trabalha, mas para cada pessoa é muito específica, então ela tem que entender na situação dela qual é o melhor caminho, né, para conseguir atingir os melhores resultados, digamos assim. Cara, você disse uma coisa assim muito importante. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa foi criada de um jeito, numa região, numa religião, né? Com uma família, teve gente com pai, sem pai, com mãe, com tio, com avó. Então, todos nós temos a nossa história, e a nossa história, cara, é única. E as pessoas precisam respeitar isso, sabe? Precisam entender que elas têm talentos, têm habilidades para que ela possa construir aí a sua vida. A gente não pode nunca querer ser como o vizinho como a pessoa da televisão. Sim. Eu conheci pessoas ricas, né, milionárias, e com problema, cara, com um filho que usava drogas, sabe? Problema no casamento. Então, a gente precisa se encontrar, sabe? A gente precisa se conhecer um pouco mais. E nos cursos, a gente trabalha muito isso. E a pessoa vai vendo, cara, nossa, olha só, eu consegui fazer isso, eu consegui perdoar minha mãe, consegui, né, agradecer para uma pessoa que eu nunca fui grato. Então, existem uma série de tarefas, Caio, e que, inclusive, algumas delas são simples, mas a gente não faz, cara. Sim. É igual você regar uma planta num vaso. Todo dia você tem que estar regando ela. E num casamento, cara, todo dia a gente tem que agradecer, cara, a esposa, elogiar os filhos, sabe? Para que todo mundo cresça em harmonia, com otimismo. Então, assim, você é um cara que só de te ver, eu já vejo no seu semblante que você é um cara super do bem, um cara feliz, né? Então, cara, isso não tem preço também. Não, cara, isso é muito legal, cara. E eu queria agora só pra gente entender um pouco mais da Vanac Soluções, né? Pegar assim, você falou sobre como que vocês estavam antes e depois da pandemia, né? E aí vocês tiveram que se adequar à situação. Eu queria saber um pouco da história da Vanac, em questão assim, quando que ela iniciou, como que ela iniciou e como que ela se adequou a essa situação da pandemia. Então, Caio, vamos lá a mais uma história. E é bacana, cara, que as histórias, e aí só reforçando mais uma vez para quem estiver escutando, o quanto que a gente precisa aprender a valorizar a nossa história e a contar ela. Todos nós temos histórias incríveis que a gente já passou. Então, assim, eu sempre trabalhei em grandes empresas, como eu já mencionei, e há 9 anos atrás, que foi exatamente a época que eu conheci o coaching, eu fui desligado de uma grande empresa. E aí eu me vi me questionando, bom, e aí, o que eu vou fazer agora, né? Vou atrás de outro emprego e tal. Em princípio eu fui, né? Só que, acredite se quiser, né? Como eu ocupava um cargo de gestão de um nível mais alto e ganhava super bem, então essa minha
recolocação começou a ser difícil, porque há 8 anos atrás a gente já passou aí por uma outra recessão, né? Sim. Por uma outra época complicada, e aí eu decidi então fazer o coaching para poder complementar aí o meu currículo. Só que lá eu descobri, cara, esse é o propósito da minha vida, eu preciso realmente investir nisso. Lá Só atrás, quando teve essa outra recessão, você foi com outro intuito e acabou descobrindo, por acaso, o propósito da sua vida, foi isso? Tipo isso, exatamente. Legal. E assim, foi muito bacana, né, essa descoberta. Só que assim, como eu estava recém-chegado em Belo Horizonte, eu não tinha, então, a rede de contatos que eu tinha em Brasília. Uhum. Porque eu morei em Brasília 18 anos. Eu sou meio cigano, né? Sou carioca, mas morei em Brasília 18 anos, estou aqui há 9 anos, 10 anos já. Sim, sim. E aí, nessa época, eu abri a Vanacker Soluções, porque eu já queria poder dar nota para as empresas que eu conseguisse. Uhum. Só que assim, eu não consegui e ao mesmo tempo eu me vi tendo que ir buscar alguma outra coisa para poder me remunerar. Legal. E encontrei isso trabalhando com a distribuição de cosméticos para salões de beleza. Sim. Então fui aí, visitei milhares de salões, descobri um nicho muito bacana, que foi esse nicho de empreendedorismo, porque assim, os cabeleireiros, em sua maioria, eles são excelentes para poder cortar cabelo, pintar cabelo, ou seja, fazer aquilo que eles aprenderam. Sim. Mas a parte de gestão de salão, gestão de pessoas, que é uma parte mais burocrática, digamos assim, eu então consegui, através do coaching para empreendedores, desenvolver um pouco mais esse trabalho. Sim. Mas eu sempre estava dividido, aqui e ali, fazendo aí alguns atendimentos. Uhum. Depois eu acabei trabalhando no próprio IBC, que foi a escola que eu me formei. Instituto Brasileiro de Coaching, né? Isso, exatamente. Então eu trabalhei lá 2 anos, visitando as grandes empresas para poder levar os cursos deles, não legal, o meu trabalho, né? Então também aí eu ganhei muita experiência. Essa questão de formar turmas, pode-se dizer que eu peguei um pouco esse know-how, né? Sim, legal. Da maneira como eles fazem. E assim, a minha esposa sempre me cobrando: Leonardo, você tem que trabalhar para você, não para os outros, né? E aí esse ano da pandemia, eu falei, cara, vou investir. Esse ano então vai ser o ano que eu vou me dedicar 100% ao meu trabalho. E aí, cara, surgiram esses cursos, eu incrementei eles cada vez mais. Os processos de coaching, né? Eles até diminuíram um pouco por conta do mercado mesmo. Uhum. Mas, cara, graças a Deus, eu posso dizer que eu tô hoje fazendo algo que eu gosto. Ainda não tô no patamar que eu quero, por isso que eu preciso de parcerias como a sua. Estamos aí para ajudar, em breve novidades. Exatamente, para poder estar divulgando mais aí esse trabalho que eu vejo, cara, que é um trabalho fantástico. É um trabalho que quem conhece elogia, sabe, parabeniza. Então, meu maior desafio hoje tem sido esse, me colocar na vitrine para que as pessoas me conheçam. Cara, é muito legal isso. E, pô, queria te agradecer demais por ter topado participar. Foi um pouquinho difícil a gente conseguir gravar isso aqui, mas deu certo no final. Graças a Deus. Muita luta, persistência, resiliência e conseguimos. Foi um aprendizado, mas eu gostei muito do nosso papo e acho que tem muitos aprendizados para tirar daí. E nesse final, algumas coisas que eu queria pontuar foi que foi por acaso que você acabou descobrindo seu propósito, por
problema, então ali, quando teve um problema, você acabou colocando uma pulguinha atrás da orelha ali na sua solução, que viria a ser no futuro. E aí agora, desse ano, lotado de problema, você tá vendo cada vez mais soluções para atingir aquilo que é o seu propósito, e ainda teve o apoio, né, que é muitas vezes a esposa, né, a nossa família, as pessoas são preocupadas com a nossa vida. Então, sua esposa ele tá vivendo com você, né? Então, preocupado com a vida dela também. Às vezes fica com o pé atrás de, né, nossa, você vai trabalhar para você mesmo, mas e aí? Vai ter dinheiro no final do mês, né? Não é um salário, não é um CLT, não tem direito trabalhista, não tem nada. Como é que vai fazer? E no caso seu foi o contrário. Ela tava falando, pô, você precisa trabalhar para você mesmo. Então, às vezes, é uma pessoa que tá com a gente, que vê na gente alguma coisa que a gente, às vezes, não tá vendo, ou às vezes não tem aquela atitude, né? A ação. Não toma ação para tomar as rédeas da nossa vida. E eu gosto de trazer aqui pessoas que gostam daquilo que faz, têm paixão por aquilo que faz, e eu tenho certeza que deu pra sentir na sua voz e toda a sua trajetória que você hoje vive o seu propósito. Você tem pretensão de crescer, né, muito mais do que atualmente você está, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque com persistência e resiliência, Amém. Assim como a gente fez para conseguir gravar esse podcast, eu acho, fico muito feliz de saber que você hoje está trabalhando com o seu propósito, e acho que você hoje está muito feliz também de estar trabalhando com algo que você gosta, porque é uma sensação que eu estou tendo agora de que não tá fácil, a gente tem que trabalhar, batalhar muito para poder fazer acontecer, mas a sensação que a gente tem de acordar todo dia e correr atrás da coisa que a gente ama, não tem preço. É verdade, cara, com certeza, você disse tudo. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem percebe o tempo passar. No coach, a gente fala que a gente entra em flow, né? Que é aquela atmosfera, cara, que pode estar caindo chuva lá fora, que você não está nem percebendo, cara. Você está aqui envolvido, né? É Sim. Muito bom, cara. É muito maravilhoso. E a família, mais ainda, cara. Com certeza, a família é um grande alicerce, assim como a nossa crença, né? A nossa fé também é algo importantíssimo, principalmente nos dias atuais. Sim. Não, cara, e isso é sensacional. Então, assim, para quem quiser conhecer o trabalho, então a gente já foi falando aqui ao longo do episódio, mas para quem quiser conhecer mais dos trabalhos que você vem desenvolvendo aí, como é que as pessoas fazem para chegarem até as soluções aí? Deixa as redes sociais, tudo pra galera. Isso, então. A gente tem 2 Instagrams, né? Tem o da Van Acker, que é o Léo Van Acker, tudo junto. E você tem também o Instagram do Mãe Mais Leve 2020. E tem meu celular, que pode estar me acessando aí pelo WhatsApp no 3199 675 3003. Caraca, você deixa o WhatsApp então liberado pra galera, né? Deixo liberado, cara, porque tem muita gente que precisa de ajuda, muitas vezes não encontra. Então eu quero ser aí essa pessoa que pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Que legal, cara. Muito obrigado então por esse papo. Muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. Imagina. Pelo conteúdo de valor. Espero que você tenha gostado. Não, gostei demais, cara. Com certeza. Hoje, eu vou confessar, eu acordei meio borocochô, né? Pensando assim, cara, todos temos esses dias, né? Vou correr com a minha filha, não vou, porque a gente já tinha combinado ontem, né? Sim. Mas aí acordei, vi esse tempo assim meio murcho e tal. Aí ela, não, pai, vamos. Aí eu fui, cara, e aí já foi uma benção, foi muito bom. Que legal. Aqui esse bate-papo com você, cara, eu já tô saltitante aqui, você não tem ideia, cara, mas a energia tá lá em cima, tá lá no topo. A energia é essa. Tá no flow. Espero, exatamente, a energia é essa que eu espero que quem escutar a gente realmente possa se contagiar e procurar a gente para poder mudar aí o rumo da sua vida. Cara, com certeza quem tiver com a empatia
bem acurada aí vai sentir essa energia. Show de bola. Cara, muito obrigado, viu, Caio? Valeu, brigadão aí. E pra você que escutou, espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante coisa aqui. Então, até o próximo Que Negócio é Esse podcast. Tchau, tchau. Edição Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket.